Pessoal, gente, aí tá o tema do vídeo, né? Do problema de reivindicar Vargas. Eu botei esse termo reivindicar porque é popular entre o pessoal que fala essas coisas, né? Mas eu confesso que eu acho um termo muito esquisito, né? Acho que a primeira vez que eu ouvi reivindicar foi quando um amigo meu, quando eu disse que eu era keynesiano / desenvolvimentista, ele me perguntou, mas você reivindica Conceição Tavares? Aí eu lembro que eu perguntei, como assim? Nunca tinha ouvido esse termo. Assim, eu sei o que é reivindicar, né? Mas eu nunca tinha ouvido esse termo falado dessa forma. E o pessoal gosta de dizer, eu reivindico Vargas, eu reivindico, sei lá quem, Stalin, eu reivindico sei lá o que, mas eu acho estranhíssimo isso, né? Então eu só usei porque eu sei que esse termo pega. Mas por que eu acho errado reivindicar Vargas? Porque o Getúlio, né? Sabe, Getúlio Vargas. Porque é problemático. É problemático. Uma coisa é você falar do papel histórico que Vargas teve. Fenomenal. Isso separando o homem Vargas da figura Vargas enquanto gestor público, enquanto a pessoa que desenvolveu o país, ele construiu as bases da indústria brasileira. Vamos lembrar da importância de Vargas para o período histórico, né, brasileiro que ele se encontrava. O Brasil aí era um país primário exportador. Eu sei que muita gente vai dizer, Luan, ainda somos, tudo bem, mas naquela época nem indústria tinha, porra. Era uma economia que era na base cafeira. Aí você pode dizer, não, mas era a indústria do café. Pô, gente, não tinha indústria, né? De verdade, né? Era brincadeirinha ali, né? Aí o Vargas, obviamente, não estou dizendo que não teve um papel, ele cumpriu um papel histórico muito importante para a indústria de base brasileira, né? Ele começou a construir, foi Vargas que construiu a base da indústria brasileira. Naquela época, o Brasil era dominado por elites agrárias. Luan, hoje também tem. Eu sei, cara, para com isso, eu sei. Mas na época era só isso, entendeu? Não existia uma elite industrial, não existia outras burguesias, né? Na época era burguesia apenas rural e especificamente uma burguesia que dominava o país basicamente com mais força, era do café. Sei que tinha mas tinha não sei o que do agropecuário, tinha o açúcar, né? Mas o açúcar naquele momento do Vargas não era mais o que dominava a economia, era o café. Então, uma coisa é você pegar e dizer, Vargas ele construiu a base da indústria nacional. Construiu. Vargas criou a CLT. Criou. Vargas fez, sei lá que bexiga foi que ele fez. Ele pegou com os Estados Unidos para construir isso. Ele fez não sei o que, lá. Fez. Mas Vargas foi um ditador. Vargas matou uma galera. Vargas, tem gente, né? Tem especialistas aí que eu já ouvi pessoal falando que a galera fala, olha, eu ouso dizer que a ditadura do Vargas foi mais sangrenta do que a ditadura militar de 64 a 85, né? Tem gente que diz isso. Nunca ninguém... Aí você diz, eu acho que... Minha opinião, tá? Nunca ninguém teve tanto poder concentrado nas mãos quanto Vargas, né? Pô, o cara ficou aí 15 anos no poder, tá? Enquanto ditador. 15 anos no poder. Matando uma galera. Não é o tipo de gente que você deve ter um quadro na sua parede pendurado, né? Como tem muita gente que faz. Tem youtuber que faz isso, né? Então, o cara... Aí vamos lembrar, né? O que ele fez com o Olga Benário? Mandou a mulher grávida, né? Sabendo que que ela ia pra Alemanha, ia ser torturada, sei lá o que aconteceu com ela. Ele mandou. Não só ela, outras pessoas também. Mas a Olga é mais lembrada pelo papel histórico que ela representa naquele momento. Então, assim, isso não pode ser subestimado para você fingir que isso não aconteceu. Aí eu vou lhe dar outros exemplos. Por exemplo, a gente, por conquistas em questões industriais, a gente tem Geisel. Ou vocês esquecem a importância que Geisel teve para, inclusive, não só industrial, mas de tentar, ele fez em grande medida uma separação, eu sei que não foi total, né? Ele tentou aqui se desvencilhar dos Estados Unidos, enquanto tudo para trás dele teve um processo de aprofundamento da dependência com os Estados Unidos. O Geisel tenta se desvencilhar disso, né? Lembrando que o Geisel fez lá o acordo nuclear com a Alemanha, que os Estados Unidos foi contra, né? Tentou boicotar. O Geisel, ele se aproximou mais da China, se aproximou mais de países africanos. O Geisel, ele fortaleceu a nossa indústria de forma muito grande, indústria petroquímica, do aço e tal. Vai ser assim do Vargas, eu sei, os dois tiveram seu papel histórico. Mas aí,
você não vê ninguém, eu pelo menos nunca vi, né? Você não vê ninguém pegar um quadro do Geisel e botar atrás aqui para você pegar o Geisel como um exemplo, né? Ninguém faz isso. Por quê? Porque ficou no imaginário popular dentro da esquerda de que a ditadura foi um inferno na Terra. E foi. Mas, assim, socialmente, né? Quando a gente fala, eu sempre falo aqui, quando a gente vai falar de economia, a gente separa o caráter social da ditadura, o que ela fez de ruim, matou, torturou, do que fez na economia. E quando eu falo do que fez na economia, não estou dizendo aqui que foi de todo bom, né? Vamos lembrar aí que o milagre econômico ele foi construído em cima de um arroz salarial, né? As pessoas elas não tinham poder de compra elevada, né? Então, sim, teve problemas. O próprio Geisel, ele construiu toda a indústria, a industrialização dele, segundo o PND, ele acabou que fez um endividamento externo muito grande, que foi culminar, inclusive, na problema hiperinflacionário, né? Aumentou esse problema hiperinflacionário. E também culminou lá na crise da dívida, quando tem o plano Volcker, e o plano Volcker, cara, subiu, sei lá, agora eu não lembro de cabeça, 20% aí da taxa de juros no Fed lá, né? Que ele era o presidente do Fed. E aí o Brasil quebra, né? O Brasil tem um problema de crise externa, crise cambial, assim como vários países da América Latina e por aí fora que devia pro FMI. Ou devia de qualquer forma de dívida que fosse em dólar, não necessariamente com FMI. Então você vê alguém que bota assim, olha aqui, eu amo tal, reivindicar Geisel, né? Você não vê, porque dentro da esquerda ficou consolidado de que a ditadura militar foi uma coisa horrorosa, socialmente foi. Agora, não tem como negar o legado da ditadura militar enquanto um período desenvolvimentista importante, mesmo com suas contradições, como eu falei aqui. Obviamente não estou defendendo ditadura, mas a gente tem que separar as coisas. A gente sempre, por exemplo, aí tem... inclusive eu tenho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, você pega aqui esse livro aqui que eu tenho, Economia Brasileira, de Getúlio a Dilma. Você pega aqui esse livro, você pega tanto no período de Getúlio quanto no período de qualquer militar entre 64 e 85, você não vai ver nesse livro o cara dizendo, olha aqui, o cara assim, né, que não só foi uma pessoa que escreveu, né, se você pega aqui no glossário, no sumário, você vê que são aqueles livros de organização que você pega, são vários autores, né? A gente pega aqui, aí vê, né? Que são vários autores. Aí não sei se dá pra ver, enfim. São vários autores que escrevem. Aí os autores, eles não falam, olha, os caras mataram, os caras torturaram. Não fala. Por quê? Porque quando a gente fala de economia, por isso que eu tô mostrando isso aí. Quando a gente fala de economia brasileira, a gente tá falando economia. Não estou falando do social, não está falando do social. E quando eu falo social, obviamente que fala em consequências sociais. Mas não toca no período histórico de tortura, blá, blá, blá. Isso aí é para a história normal, né? Entre muitas aspas, normal, porque aqui é uma questão de economia brasileira, meio que uma história econômica brasileira diferente. Então, se você for tratar essas figuras como a gente trata na economia brasileira, beleza, gente. Show de bola. Faça assim, porque é assim que tem que ser feito. Mas se você começa a pegar essas figuras históricas, aí bota um quadro aqui. Olha, porque Vargas é problemático, gente. É muito problemático. Muitas vezes eu vejo também o pessoal fazer essa reivindicação aí com Mao Zedong, como se preferir. Não esqueçamos que o cara também matou uma pá de gente, né? Ai, mas aí tem que entender o contexto histórico. Ah, mas o Stalin, ele teve um papel histórico porque ele derrotou o nazismo. Tem. Ninguém nega isso. Mas o Stalin foi um filho da puta. Matou uma galera e não foi pouca. Stalin só não matou a própria sombra porque ele não conseguiu. Então, assim, eu vejo com preocupação isso. Eu sei que o foco é Vargas, né? Mas aí eu vou dando outros exemplos pra gente pensar, né? Sei lá, eu não vou lembrar de outras pessoas que o pessoal tende a endeusar, né? Porque assim, se você cola, por exemplo, eu pensei, mas é mais por estética, né? Eu pensei em colocar um quadro do Lula aqui, ou um quadro do Keynes, alguma coisa assim, que era mais pra uma coisa estética, não era nem pra endeusar o cara, mas aí eu desisti porque eu podia ser visto como uma pessoa que estava endeusando alguém, né? Aí eu achei que não era legal fazer isso. Mas tem pessoas que fazem isso porque veem na figura até meio como uma divindade, né, cara?
cara que é o exemplo a ser seguido. Não, gente, essas pessoas não são um exemplo a ser seguido. Só se for um exemplo a ser seguido se você pensar aqui, né? Economia brasileira, história econômica. E ainda assim, vocês têm que separar os momentos históricos, né, dessas pessoas. Há de se fazer justiça ao momento histórico, porque quando as pessoas começam, né, a botar, e vamos voltar a Vargas, né, a botar o quadro de Vargas aqui e ficar querendo comparar, por exemplo, com o Lula, algumas pessoas são desonestas e algumas pessoas fazem por desconhecimento histórico. Porque, veja, não há como comparar. Também não há como comparar com Geisel. Não, ou com qualquer outro. Não há. Quanto mais distante as duas figuras históricas que você compara, mais anacrônico fica. Mais escroto é a comparação. Porque você pegar e dizer, olha o que Vargas fez. Vargas criou a Petrobras, Vargas criou a CSN, Vargas criou a CLT, Vargas fez toda uma mudança estrutural no Brasil. E Lula? Lula não fez isso na indústria. Minha Nossa Senhora. Aí você pode perguntar, aí eu posso fazer uma comparação completamente anacrônica também e dizer que Lula fez uma mudança social, de inclusão social, que nenhum presidente da história fez. Inclusive o próprio Lula diz isso, né? Que nenhum presidente da história fez. Vargas não fez isso, o próprio Lula diz. É uma comparação anacrônica, porque era outro período histórico, foram outras prioridades. E Lula hoje, ele não faz coisas tão... de questões industriais, porque ele está limitado ao contexto histórico em que está inserido. Vamos lembrar que na época de Vargas não existia a financiarização que existe hoje. O capital, não é que não existia finanças globais, mas o capital financeiro, ele não moldava o Estado como molda hoje. Na época, Vargas, ele tinha um controle sobre o capital financeiro que Lula não tem nem nunca terá. Nenhum presidente da história vai ter. Porque a gente entrou numa era nos anos 90, né? Aí o germe disso já estava em 89, mais ou menos, né? Quando a gente começa a passar por uma questão lá do consenso de Washington e tal. Aí a gente vê que do Collor pra cá, meu irmão, capitalismo financeiro reinou. A era neoliberal, né? Que a era neoliberal, ela tá completamente amalgamada com a financiarização e o capitalismo financeiro. Vargas não passou por isso. Se Vargas tivesse passado por isso, Vargas não seria o Vargas que a gente vê aqui. Ele não seria o Vargas que conseguiu construir a Petrobras. A margem de manobra que ele tinha para isso era diferente. Ele conseguia controlar o capital. Não existia um mercado financeiro que limitava os poderes de Vargas como limita os poderes de Lula. Se hoje Lula tem que se preocupar, olha, se eu fizer isso, o capital aqui vai fugir capital, vai gerar um desequilíbrio cambial, pode gerar inflação. Não existia isso na época de Vargas. Na época do Geisel, existia de maneira muito pequena, porque o Geisel ele estava num limiar, né, entre mais próximo da autonomia que Vargas tinha, começando assim a você ter uma dependência externa. Já tinha uma dependência externa, né? Apesar de Geisel ter muita margem de manobra diferente do que Lula tinha, e avançou bastante, já estava começando a ter dependência externa, tanto que a gente teve a crise da dívida, né? Externa, não interna. Não tem como ter crise interna. Porque a gente emite a nossa própria moeda, né? Moeda fiduciária e tal. Então você já vê que no Geisel já era outra configuração diferente da de Vargas, diferente da de Lula. Era outra configuração. O capital financeiro já estava se desenvolvendo no período Geisel. Então o Geisel já tinha mais dependência externa. Mas por não enfrentar o que Lula enfrentou, Geisel conseguiu avançar muito mais na indústria. Vamos lembrar também que se você for comparar Vargas, Geisel e Lula, a gente está falando de dois ditadores contra um democrata, tá bom? É óbvio você imaginar que se o Lula fosse um ditador que tivesse poderes ilimitados, não que Vargas e Geisel tivessem, né, ilimitados, eles também tinham algumas limitações, mas a margem de manobra era outra. Enquanto ditador, você com Vargas e Geisel oprimiam a oposição, suprimiam a vontade da população em questionar certas coisas, certo? O pessoal, o que foi, e não só Geisel, né? Todo o período militar ele foi desenvolvimentista, mas Geisel foi o ápice, assim, né, de desenvolvimento industrial. Todo o período foi de supressão de direitos, o período militar recente, né, que foi o AI-5, caçaram os direitos políticos de todo mundo. Não existia oposição política, basicamente. Galera não conseguia se opor. Se o Geisel quisesse, agora eu vou botar aqui a indústria petroquímica, ele botou sem objeções. A única coisa que ele tinha de limitações
que já começava naquele período mais para frente militar, era a dependência externa que já começava ali a afetar algumas decisões. Mas como não era como era no Lula, ele conseguiu avançar muito mais. Então, é óbvio que não tem como comparar a autonomia, aí vamos focar em Vargas, que Vargas tinha com a que Lula tem hoje. É completamente desonesto quando você sabe e ainda assim você fala, e é completamente, no caso de pessoas que não sabem, é triste, né? Porque o pessoal, ele acha que Vargas, por ter feito tantas conquistas industriais, ele é melhor que Lula, ele é melhor que sei lá quem, quando a gente sabe que o período histórico era outro. Porém, pelo período histórico ser outro, a gente vai dizer que, então por causa disso não tem importância? É óbvio que tem importância. Óbvio que tem importância. Porque se fosse uma pessoa diferente de Vargas, será que teria avançado industrialmente? Talvez não. Será que se não fosse esses militares do golpe de 64, será que teria avançado industrialmente? Talvez não. Se a gente for comparar com hoje, a ditadura militar, se tivesse uma ditadura militar hoje, são pessoas completamente antinacionais. Não haveria uma industrialização no país. Muito pelo contrário, eles iam rifar o Brasil. Então você vê que o momento histórico ele importa. O momento histórico hoje, se tivesse um golpe militar, era de uma galera que seria totalmente diferente do planejamento estratégico que se existia na ditadura recente. Seria outro tipo de ditadura, seria um modelo completamente neocolonial, né? Iam entregar tudo no Brasil. A gente vê aí o que é que o Flávio Bolsonaro ele quer pro país. E o Flávio Bolsonaro queria ser um ditador também, né? O Bolsonaro também queria ser um ditador. Então, assim, simplesmente não, gente. Não reivindiquem Vargas, não reivindiquem Stalin, não reivindiquem Mao como figura ilibada, né? A galera finge que nada aconteceu. A galera finge que esse povo não matou muita gente. Ah, mas veja aí o contexto. Pois é, para defender as atrocidades, vocês sempre colocam um contexto histórico. Vocês sempre colocam contexto histórico. Agora, quando é para dizer, olha, o cara conseguiu fazer isso por causa do contexto histórico, pensando em economia. Aí isso aqui, né, vocês pegam tudo que aconteceu na história e dizem, não, o cara conseguiu porque o cara era foda pra caralho. Ele até podia ser foda pra caralho, mas o contexto histórico ajudou. Vargas não faria o que fez hoje. Beleza? Então, esses são os meus argumentos. Eu sei que eu podia... Tô vendo aqui, tem mais de 20 minutos já que eu gravei. Quando eu cortar os silêncios, talvez fique menos de 20, não sei. Mas esses são os meus argumentos para hoje sobre o porquê você não deveria reivindicar Vargas, não reivindicar Stalin, não reivindicar Mao, não reivindicar Geisel. Geralmente ninguém reivindica, né? A única pessoa que eu ouvi falando próximo da galera que coloca a fotinha dos caras na parede foi aquele Rubão, né? Que tratou o Geisel uma vez. Né? Eu não sei, eu posso estar com má vontade também. Mas são esses meus argumentos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Pix aqui se você quiser ajudar esse canal. Comentem uns 3 vezes aí. Comente o que você achou também, né? Não comente também. Se você puder, né? Comentar uma opinião sobre o vídeo, você comenta. Se você não tiver uma opinião, você manda umas bandeirinhas aí. Ajuda no engajamento. E você hypa o vídeo, tá? Se aparecer. Se você puder hypar pago, você hypa. Se você não puder, você hypa normal. E seja membro do canal. E diga, o que é que você acha aí dessa galera que puxa Vargas como se fosse uma figura messiânica? Você acha que é por aí? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que analisar Vargas dessa forma aqui. Apenas. Quando a gente fala bem. Agora, pra falar mal, tem muita coisa também, tá? Socialmente, matou uma galera. Enfim, ajuda o meu canal a crescer. Tamo junto, valeu.